seja o f uma função e AB reais com A diferente de zero. Porque não é, tá? Que A igual a zero eu já sei. Dizemos que a reta y igual a x mais b. Ó, esse é o gráfico de uma reta. Uma reta com o coeficiente angular A. Tá passando pelo ponto 0b. Tá certo? Nós dizemos que essa reta, a reta de equação y igual a x mais b, é uma assíntota inclinada de f, tá? Ou do gráfico de f. Mas é aceitável dizer simplesmente é uma assíntota inclinada de f quando limite de f de x menos ax menos b é igual a zero, com x tendendo a mais infinito. E é óbvio que para isso aqui ser possível, é preciso que a f esteja definida no intervalo da forma c mais infinito, ok? Ou o limite de f de x menos ax menos b com x tendendo a menos infinito é igual a zero. Então, olha, que situação é essa? Tá? A situação é a seguinte. Uma ilustração disso. Eixo y. E aqui a reta y igual a x mais b. Quando isso acontece, você diz que a reta é uma assíntota inclinada em mais infinito. Quando isso acontece, você diz que a reta é uma assíntota inclinada em menos infinito. Então, se isso aqui está acontecendo, é porque em mais infinito, o gráfico da f, ele se aproxima da reta. Ou seja, para isso acontecer, você tem que ter, a função tem que ter esse comportamento, ó. Porque para todo x que você pega, essa diferença aqui, esse tamanhozinho aqui, é exatamente essa diferença. Tá? Então, o que significa esse limite da z? Significa que essa distância aqui está diminuindo. Se essa está diminuindo, a distância, a reta está diminuindo, porque a distância para a reta é a medida do cateto. E o cateto é menor do que a medida da hipotenusa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a distância é isso aqui, ó. Né? Isso aqui é o cateto. Se a hipotenusa está indo para zero, o cateto está indo para zero. Teorema do confronto. Então a reta de fato está se aproximando. Entendido? É esse comportamento. Vamos ver o exemplo. Exemplo clássico. Um exemplo relativamente simples. Ó, seja f de x igual a raiz quadrada de x2 menos 1. Dois menos 1.
Tá? Domínio de F. Quem é o domínio de F? Quem é? Não. menos 1, união, 1 mais infinito. É esse aqui. Tá? A função ela é contínua. F é contínua. F é, pela regra da cadeia, diferenciável em... Ela é contínua, ou seja, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, composição de funções contínuas. E ela é diferenciável em menos infinito, menos 1 aberto, união, 1 mais infinito, com... Quem é a derivada da f em x? Quem é? 1 sobre 2, raiz quadrada de x2 menos 1, vezes 2x. Então fica x sobre a raiz quadrada de x2 menos 1. Qualquer que seja x real com módulo de x maior do que 1. Ou seja, módulo de x maior do que 1. X está aqui dentro. Tá? Ela não tem derivada no menos 1 e no 1. Porque há uma proposição que diz que, sob certas condições, a derivada em P é o limite da derivada em x, com x tendendo a P. Isso vale também para mais infinito. Tá? Você tem que a derivada, além disso, tá? Além disso, você pode ver, além disso, a derivada da f em 1, a derivada pela direita, é mais infinito, ou seja, a reta x igual a 1 é uma tangente vertical, não é assíntota, é uma tangente vertical, pode olhar, e a derivada em menos 1 pela esquerda é menos infinito. Legal. Quando x tende a 1 pela direita, para onde é que tende isso aqui? Mas a derivada tende a mais infinito. Tá? Você pode fazer isso. Nas notas eu faço a conta todinha, eu não uso nessa proposição. Eu calculo o limite que dá a derivada, tá? Podem olhar lá, tá, as notas estão feitas em todos os detalhes. Isto é, ou seja, tá? Diga. As notas de aula não tem que ser uma definição. Hã? Não diz nas notas de aulas que isso é uma definição. Diz que é o quê? É só um exemplo. Não, isso aqui é uma definição, pode olhar. Mas nas notas de aula está só um exemplo. Mas é uma definição. Tá. Eu botei como exemplo, foi... Ah, exemplo 6, tá? Exemplo 6, mas na verdade é uma definição, é só, eu botei como exemplo, mas é uma definição, tá bom? É uma definição. Ó, além disso, ou seja, x igual a 1 e x igual a menos 1, as retas, né? As retas, x igual a 1 e x igual a menos 1, as retas, x igual a 1 e x igual a menos 1 são o quê? Tangentes, são tangentes verticais de f. Tá? Agora, observe o seguinte. Quem é, tá? Quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos x.
A reta y igual a x é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Isso aqui é o limite com o x tendendo a mais infinito de quem? Da raiz quadrada de x2 menos 1 menos x. Aí o que é que eu vou fazer? Isso é o limite com o x tendendo a mais infinito. Eu vou pegar raiz de x2 menos 1 menos x. Eu vou multiplicar por quê? Porque isso aqui dá uma indeterminação. Dá infinito menos infinito. Certo? Isso é indeterminação. Então, para sair dessa indeterminação, eu vou multiplicar isso aqui por raiz quadrada de x2 menos 1 mais 1, dividido por quê? Por raiz quadrada de x2 menos 1 mais 1. Isso é quanto? Veja. Quanto é isso? Isso aqui fica o limite com o x tendendo aqui a mais infinito de... Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar x2... Opa! Desculpe. Mais x. Mais x e mais x. Então vai ficar... Agora está útil, né? Serve para alguma coisa. Agora serve para alguma coisa. Então fica x2 menos 1 menos x ao quadrado. Quanto é x2 menos 1 menos x ao quadrado? Menos 1. E embaixo fica quanto? Raiz de x2 menos 1 mais x. Isso aqui dá quanto? Zero. Porque o denominador tem limite mais infinito. Então isso aqui dá zero. Tá certo? E, analogamente, você pode fazer a conta, analogamente, quer dizer, processo parecido, tá? O limite de f de x menos x, ou seja, f de x com o x tendendo a menos infinito, pode fazer a conta, isso dá zero. Tá? Isso dá zero. Significa que as retas y igual a x e y igual a menos x são assíntotas inclinadas de f. Tá? Daí você tem o seguinte: as retas, a reta y igual a x é o que? É assíntota inclinada. Nada. Então, você sabe que é inclinada, tá? É assíntota de f em mais infinito e, tá? E a reta y igual a menos x é assíntota inclinada, é assíntota de f aonde? Em menos infinito. Bem, uma outra coisa é o sinal da derivada, né? O sinal da derivada, o sinal da derivada. Você tem menos 1 e 1. Então, o sinal da derivada. A derivada aqui não existe, mas esses são pontos críticos. São pontos onde a derivada não existe, porque a derivada, né? É mais infinito, tá? Tá? A derivada pela direita é mais infinita e a derivada pela esquerda é menos infinito. E vocês entendem isso aqui, né? Tá?
tá bom? Em verdade é o limite, em verdade é o limite, tá? E para ser sincero, é isso aqui, ó. Tá? Você tem que escrever para eu ser correto, né? Isso aqui não faz sentido, porque não é diferenciável, tá? Mas é permitido escrever. Mas, no entanto, rigorosamente falando, que você tenha isso. Limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1 pela direita. Isso é mais infinito. E o limite com x tendendo a menos 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso é igual a menos infinito. Permita fazer isso, tá? Por isso que eu escrevi, a derivada em 1 é mais infinita, a derivada em menos 1 é menos infinita. Mas não... Hã? Ah, f de x... Não é só isso, não. Tem f de x menos f de menos 1 sobre x menos 1, tá? Ok, tá? Rigorosamente falando, tem que escrever isso. E aqui, a derivada é positiva. Aqui a derivada também não existe, mas não existe porque não está no domínio da função, certo? E aqui a derivada é... Desculpe. X, né? X negativo, derivada é negativo. E x positivo, derivada é positivo. Então ela é estritamente decrescente aqui, estritamente crescente aqui. Porque no intervalo fechado, no intervalo menos infinito, menos 1 fechado, ela é contínua. No seu interior ela é diferenciável. E no seu interior a derivada é negativa. Então ela é estritamente decrescente no intervalo fechado. Tá? Mesma coisa vale para cá. No intervalo 1 mais infinito fechado no 1, ela é contínua. No intervalo aberto, 1 mais infinito, ela é diferenciável, que é o interior do intervalo fechado. E aí a derivada é positiva. Então ela é estritamente crescente. Então se você fizer o gráfico dessa função é assim, ó. Olha aqui. A reta y igual a x, bissetriz do primeiro quadrante. E a reta y igual a menos x. E olha aqui o 1, ó. Olha aqui o 1, olha aqui o menos 1. Então ela sai daqui tangenciando verticalmente, ó, e vem para cá. Se você for para a derivada segunda é negativa no interior do intervalo. E aí ela é côncava. O gráfico tem concavidade voltada para baixo. Aqui também. E ela sai tangenciando verticalmente aqui. Verticalmente, a tangente é vertical. Então está aí o gráfico dessa função. Entendido? Tem um exemplo que eu gosto de fazer, está nas notas. É um exemplo também, eu vou dizer, clássico. É um exemplo muito interessante, mas eu quero fazer. As notas eu faço com mais detalhes, tá? Inclusive esse exemplo aqui, tá? 19 encerra.